Glória a Deus. Já vai abrindo sua Bíblia aí, querido, por favor, em 1 Samuel, no capítulo 1. Hoje nós vamos novamente tratar sobre oração. Hoje é o 10º. Tá? Aleluia. Hoje é o nosso 15º dia, onde nós estamos aqui, querido, falando sobre oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para mim poder entender você. Quem já teve a experiência de receber um milagre através da oração aí? Ergue as mãos aí, por favor. Só você que já recebeu um milagre através da oração. Como que foi receber esse milagre? Como que foi entender que Deus, Ele olha para você? Como que foi entender que Deus, Ele se preocupa com você? Então eu fico muito feliz que a maioria das pessoas, elas já tenham tido uma experiência com Deus. Outra coisa importante da gente levar em conta é o seguinte: será que Deus, Ele mudou? Ou Ele ainda continua o mesmo Deus? O mesmo Deus que faz milagres grandes, maravilhosos, um Deus que faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Será que Deus, Ele mudou? Hebreus 13, verso 8, a Bíblia diz que Ele é o mesmo que? Ontem, hoje e o será eternamente. Deus, Ele não muda. Pastor, mas por que ultimamente a gente não tem mais tantos milagres e tantas transformações? É porque a gente não tem mais tanto tempo com Deus. Eu sempre digo e gosto de repetir que quanto mais eu conheço de Deus, mais eu tenho capacidade de buscar a Deus. Quanto mais eu ouço a palavra e ela me revela quem é Deus, mais possibilidade eu tenho de tocar em Deus. Quanto menos eu ouço a palavra, menos eu entendo a Deus e como Deus age, então eu vou limitando a ação de Deus. Então, quando nós vamos orar, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso: qual é o tamanho do nosso Deus? Qual é o poder do nosso Deus? São duas perguntas importantes. Agora uma terceira, talvez a mais importante de todas: como que o nosso Deus, Ele responde às orações? Porque muitas vezes nós achamos que as orações, elas são respondidas por Deus porque nós estamos aflitos, nós estamos angustiados, nós estamos sofrendo e nós dizemos o seguinte: olha, Deus está vendo meu sofrimento, eu não preciso orar. Eu queria dizer para você que isso, a primeira parte é verdade, Deus, Ele está vendo. A segunda parte, ela não é verdade, querido. Olha, Deus não responde a oração porque você está sofrendo. Todos nós, quando vamos orar a Deus, nós geralmente fazemos algumas análises humanas para poder chegar até Deus. Vamos uma análise que geralmente as pessoas elas usam. Será que Deus, para nos ouvir, nós precisamos tratar a Deus como uma criança trata os seus pais? Como que os seus filhos, na hora que eles buscam algo que você não pode dar, elas nem podem ter aquilo que elas buscam, e você diz não para elas, como que você se comporta com seus filhos? Eu já vi muitas vezes aqui na igreja, já vi em muitos lugares, o filho ficava ali oprimindo o pai: me dá o celular, me dá o celular. O pai sabia que não podia dar o celular para o filho: me dá o celular. Ele sabia que não podia dar o celular para o filho chorava, começava a fazer barulho, as outras pessoas ficavam prestando atenção naquela situação. O que o pai fazia? Dava o celular para o filho.
Basicamente, quando nós olhamos para Deus, nós começamos a pegar essas experiências e a gente começa a olhar para Deus e diz assim: olha, é assim que nós vamos conquistar com Deus, é com birra. E não é assim que nós conquistamos. E hoje nós estamos no 15º dia de oração, e eu queria, já preguei várias vezes sobre esse assunto, hoje eu queria contar a história de Ana para você. Porque a história de Ana é a história de alguém sofrida, de alguém oprimida, de alguém angustiada de alma, que enquanto ela olhava para o seu sentimento e para a sua dor, ela deixou de buscar a Deus, e a vida dela não mudou por causa disso. Vamos ler juntos? 1 Samuel, quero ler apenas, do verso 9 a seguir. Tem um contexto anterior, mas eu quero ler só a partir do verso 9. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, querido, era onde ficava a arca, o tabernáculo móvel de Moisés, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Verso 10: Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. O que ela fez com amargura de alma? Ela orou ao Senhor. E preste bem atenção, querido, como foi a oração dela. Ela chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Preste bem atenção. Primeiro ela orou. No verso 12, olha o que a Bíblia vai dizer: Ana continuava a orar. Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz humana. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e na realidade ela estava embriagada sim, mas de Deus. E lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana, ela respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Preste bem atenção, querido, nas emoções dela. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Verso 16 e último aqui: não pense que esta sua serva é ímpia. Olha o que ela estava fazendo. Olha, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Diga glória a Deus. Curva sua cabeça por um instante. Papai querido, eu louvo o Senhor pela tua palavra. Ela é espírito e vida. Ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e de trazer, Pai, expor as intenções do coração do homem. Eu creio, Pai, que a tua palavra, ela é uma espada que pode, meu Deus, fortalecer cada pessoa que está aqui nesta noite. Eu quero pedir, Pai, que o teu Espírito Santo possa me usar para transmitir a tua palavra, mas o mesmo Espírito Santo que está dentro de cada pessoa que está aqui, possa ajudá-los, Pai, a compreender a tua palavra,
E eu quero profetizar que enquanto ela estiver sendo ministrada, se alguém entrou aqui doente, eu quero declarar que a doença vai desaparecer. Se alguém entrou aqui angustiado, eu quero declarar a alegria entrando no coração dele, dela, e eles saindo daqui, Pai, libertos, livres e transformados pelo poder da verdade que liberta, que é a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Algum tempo atrás, eu estava saindo para o trabalho e eu estava passando, perto de uma avenida aqui na frente, e nessa avenida eu estava vendo uma senhora, e essa senhora simples, geralmente as irmãs que vão para a igreja orar são pessoas simples, de sandália simples, com roupa simples e com uma Bíblia debaixo do braço. E naquela hora que eu vi aquela cena daquela mulher, de manhãzinha, 7 horas da manhã, 7:30 da manhã, simples, com a Bíblia debaixo do braço, Deus, Ele falou algo no meu coração. Dá uma olhada ao seu redor aí. Quem que é mais poderoso? As pessoas que estão no carro? Ou aquela pessoa, aquela senhora, com roupa simples, com a Bíblia debaixo da mão andando ali? A pessoa mais poderosa ali, querida, era aquela mulher que tinha uma Bíblia, estava toda simples andando na rua. Às vezes o mundo não estava vendo quem ela era, não entendia quem ela era, mas aquela mulher estava ouvindo da igreja, e ela estava derrubando gigantes, tendo vitórias, tanto para ela quanto para a família dela, e naturalmente para outras pessoas. Por quê? Porque quando ela orava, ela colocava Deus para trabalhar. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim: olha, quando nós oramos, nós colocamos Deus para trabalhar. Amém, querido? Olha, e quando nós paramos de orar, Deus Ele não pode fazer, mas quando nós começamos a orar, nós colocamos Deus para agir, para operar. Ele quer fazer isso, foi um meio que Ele organizou para isso. E esse texto que eu acabei de ler para você aqui conta a história de Ana, uma mulher o quê? Amargurada de alma. Querido, uma pessoa quando ela está amargurada, aflita, ferida emocionalmente, às vezes ela não tem nem palavras para falar, ela não quer ver ninguém. Alguém já ficou muitas vezes amargurado, aflito, angustiado? Você não quer ver ninguém, não quer falar, não tem palavras para falar. Você não tem força muitas vezes de se expressar. E a Bíblia diz que essa mulher amargurada de alma, ela tinha um sonho. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém que tem sonhos aí? Só quem tem sonhos e os sonhos parecem muito difíceis aí, ergue as mãos e diz assim: olha, é difícil. O sonho dela era difícil. Uma estéril que não poderia gerar o próprio filho. Uma impossibilidade humana, talvez na época dela não tinha médicos. Se tivesse algum curandeiro, alguém que fizesse algo ali, ela já tinha pensado em tudo, feito tudo, mas não tinha os recursos que tem hoje. Talvez com os recursos que tem hoje as pessoas criam uma possibilidade maior, mas ela não tinha tanto. E o pior de tudo, a Bíblia diz, naquela época, não porque foi Deus que criou, mas por conta da maldade do homem, o homem ele poderia ter mais de uma esposa. E Eucana, ele tinha uma esposa chamada Penina, que significa joia, e tinha uma outra esposa, Ana, que significa nesse texto graça. E na época e na cultura judaica, a mulher que não tinha filho, ela era amaldiçoada. Ela era olhada como amaldiçoada por Deus. As pessoas olhavam para ela, não via valor nela, porque o valor das mulheres naquela época estava nos filhos que elas davam, principalmente filhos homens. A joia, a Penina, ela já tinha 10 filhos.
tinha 10 filhos, vivia alegre, feliz, mas aquela outra, ela não tinha nenhum filho. A única coisa que ela tinha era um sonho, a única coisa que ela tinha um desejo, a única coisa que ela tinha uma vontade, e essa vontade consumia dentro dela. Eu fico imaginando ela olhar para as outras crianças correndo, como eu estou olhando aqui, para a neném andando aqui, ela dizendo: olha, eu queria tanto ter um filho assim. Ela vê a mãe cuidando nos braços: eu queria tanto ter um filho assim. Ela vê algum filho beijando a mãe, ela disse: eu queria ter meu filho assim, não precisava ser 10, eu queria um apenas. A Bíblia diz que aquele sonho, que era impossível aos olhos humanos, não se realizaria na vida dela, e aquilo ali foi angustiando o coração dela. Eu fico imaginando, querido, talvez você esteja passando por uma fase mais ou menos assim. Talvez você já sabe que não consegue fazer um monte de coisas que antes você fazia. Talvez tem muitas pessoas aqui que já têm limitações, já não pode fazer coisas que gostariam de fazer por limitações, por às vezes idade, condição financeira, física e tudo mais. Você está se limitando. Tenta imaginar como fica a sua vida e encarar essa verdade: eu não posso. E aquilo afligiu o coração dela. E a Bíblia diz que aquele povo era um povo crente, cristão. Eles iam para o templo orar. E quando estava indo para o templo orar, talvez deveria ser um momento de paz, talvez deveria ser um momento, de harmonia, de unidade. Mas era nesse momento que aquela ficava humilhando ela. Eu tenho, você não tem? O marido, como era um bom marido, e tem bons maridos por aí, e diz: olha, não se preocupa não, eu amo mais você, eu dou uma porção maior para você, eu sou melhor do que filhos. Mas aquilo não valia a pena. Querido, quando a gente tem um sonho, as palavras das outras pessoas não vão preencher o nosso coração. Outras pessoas, por mais importantes que sejam, não vai preencher o nosso coração, porque sonho precisa ser realizado. Quem pode dizer isso como pastor? Assim: sonho precisa ser realizado. Mais uma vez diz assim: sonho precisa ser realizado. Não contas quantos anos. Eu sei que foram longos anos, 10 filhos, longos anos ali, ela sendo humilhada. E naturalmente ela olhava para Deus: e aí Deus, vai fazer nada não? Olha aí Deus, está me machucando. Olha aí Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Como a maioria das pessoas, quando está aflita, magoada, ao invés de conversar com Deus, eles começaram a reclamar de Deus. Foi Deus que me deixou assim, foi Deus que quis assim na minha vida. E ela carregava a sina de ela ter um problema e que Deus não estava preocupado com ela. E ela sofria, e Deus não olhou para ela, não quis mudar a vida dela por causa do sofrimento dela. Deus não vai mudar a sua vida porque você está sofrendo. Deus não vai mudar a sua vida porque você está chorando. Deus não vai mudar a sua vida porque você está angustiado de alma. Ela cansou disso. Repita essa palavra como pastor, fala assim: olha, Ana cansou. Diz mais forte, fala assim: Ana cansou. E eu queria declarar algo para você: olha, canse de ficar murmurando, reclamando, criticando, não fazendo nada. Canse disso, pare com isso. E a Bíblia diz que ela decide tomar uma decisão. Ela decide buscar o Senhor. Primeiro ponto que eu quero que você entenda: se você calar diante das aflições que você está vivendo, você está aceitando algo que você mesmo está permitindo destruir a sua vida, não a vontade de Deus. Não cale. A
hora que a opressão vem, a amargura vem, o que as pessoas elas fazem? Cala. Fica calada, não vou falar mais não. Primeira coisa que eu quero mostrar para você: quando você cala, você consente com o que está acontecendo na sua vida. Talvez tem pessoas que estão vivendo uma situação difícil porque você está consentindo nessa situação. Deus não quer isso para você, mas você está consentindo, você está aceitando essa situação. Mas a Bíblia diz que Ana, ela se levantou. Ana fez o quê? Ana fez o quê? Ana fez o quê, igreja? Se levantou. Ana se levantou. O que você precisa fazer? Se levantar. Fica prostrado. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém olha para mim. Eu não sou importante, eu não tenho valor. A Bíblia usa a expressão aqui, olha, amargurada de alma, uma dor profunda na alma. Eu acredito que essa dor profunda aqui, ela está tratando de uma depressão profunda mesmo. Aí hoje as pessoas elas têm depressão, está na pior, o que elas fazem? Eu sei que não é fácil, eu já tive. É difícil, mas você precisa querer sair. A Bíblia diz que Ana, ela fez o quê? Levantou. Eu não quero ficar aqui embaixo. Eu não estou nem aí, querido, uma coisa, olha, algumas pessoas vão dizer assim, olha, Ana, a preocupação de Ana é porque ela já não aguentava mais ser humilhada. Não era isso não, querido. Eu quero dizer para você, você tendo, não tendo, conquistando, não conquistando, sempre vai ter gente tentando humilhar você, sempre vai ter gente tentando menosprezar você, sempre vai ter pessoas. Então aprenda uma coisa, olha, aprenda a lidar com tolos na sua vida, vai sempre existir. Então não era por causa disso, a motivação dela é o meu sonho. Você pode bater a mão no seu coração e dizer assim, olha, o meu sonho. Fala assim, é o meu sonho. Diz, é o meu projeto, é a minha conquista, é o que me traz prazer. Será que você tem isso? Será que você tem isso? Porque tem gente que já não tem mais. Desistiu. Está lá, prostrado, só reclamando, vendo os outros, criticando. Mas a Bíblia diz que ela se levantou. Quando o sacerdote Eli estava servindo, e a Bíblia diz assim, olha, mesmo com amargura de alma, mesmo com o quê? Ela fez o quê? Orou ao Senhor, mesmo com a alma doendo, mesmo angustiada, ela orou ao Senhor. Querido, eu falo muito nesses últimos dias, tem 2 mandamentos, né, que a Bíblia diz que cumpre toda a lei quando você guarda esses 2 mandamentos. O primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Será que você se ama? Será que você se cuida? Será que você preocupa com a sua cabeça? Será que você preocupa com a sua saúde? Será que você preocupa com o seu futuro? Será que você preocupa com os seus sonhos? Será que você ama, querido? Esses dias eu estava tentando fazer uma exemplificação. Imagina que aqui é um abismo. Se eu tenho oportunidade de andar aqui, eu vou cair nesse abismo? Não. Mas se eu ficar andando na beira do abismo, qual que é a possibilidade de uma hora ou outra eu cair nesse abismo? Grande.
Tem muitas pessoas que Deus está chamando ele assim: olha, ande nesse caminho, pare de andar no abismo, porque o abismo é um lugar perigoso, pode ser que não tenha volta mais. Tem coisa que Deus te livrou e pode ser que não tem volta mais. Então, querido, queira mudar. Está doendo? Ore. Está doendo? Ore de novo. Ainda está doendo? Ore de novo. Eu sei que é difícil orar quando está angustiado, mas você precisa orar. Qual foi a palavra de semana passada? Alguém lembra? Qual que é o maior obstáculo da oração? Qual que é o maior obstáculo da oração, igreja? Falta de perdão. A igreja é lugar de gente saradas, né? Às vezes é o lugar de gente mais doente. Às vezes a gente até insiste, mas quando você tem mágoa, você impede a bênção de chegar na sua vida. A gente precisa confiar mais em Deus do que nas nossas próprias forças. A gente precisa confiar mais em Deus do que nas nossas próprias habilidades. E a Bíblia diz que ela orou. E no verso 12 a Bíblia vai dizer que ela continuou orando. E no verso 16, quando Eli viu ela toda movimentando ali, ela estava o quê? Orando. A segunda coisa, querido, olha, não pare de orar até o milagre acontecer na sua vida. Eu vou repetir um ponto aqui. Se você se amar, você não vai parar até conquistar. Se você não parar de orar, se você ama o que você quer, você não vai parar. E eu tenho aprendido o seguinte: olha, quando alguém desiste de algo, é porque ele não ama suficientemente para pagar o preço que precisa. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim: ó, se você desistiu, é porque você não ama nem o que você quer, nem você mesmo, porque você desistiu. As pessoas que amam, elas não desistem. As pessoas que amam, elas não param. As pessoas que amam, ela persiste. Então Ana, quando ela decidiu ter um filho aqui, ela orou com a alma amargurada. Verso 12, ela continuou orando. Verso 13, havendo críticas até de um pastor da igreja, ela continuou em oração, porque ela sabia que a oração resolveria. Gente, os outros falam assim: pastor, o diabo está atrapalhando a minha vida. Você sabe, eu vou falar que o diabo não tem trabalho para agir na vida das pessoas. Basta usar uma pessoa para falar uma coisa torta para você e pronto, acabou você. Não precisa do diabo nem ficar ali mais, pode ir embora. Ah, pastor, está cheio de diabo ao meu redor. Está nada, ele só foi olhar, deu uma cutucadinha. Você já fez um monte de besteira, criou um monte de confusão, nem precisa mais. Tem muitas pessoas aí, querido, que não precisa do diabo para atrapalhar a vida dele, não. Ele está atrapalhando, ela está atrapalhando, está dificultando, está paralisando, criando barreiras. Ela poderia pegar aquele conflito com aquela concorrente, Penina, e poderia paralisar a vida dela, mas ela disse: o sonho é meu. O segundo ponto aqui, querido, olha, o primeiro, não se cale. O segundo, querido, ore até o milagre acontecer. Terceiro, toda oração que tem um propósito, Deus, ele responde. Repita isso com o pastor, fala assim: toda oração que tem um propósito, que honra a Deus, ele responde. Toda oração que tem um propósito, que honra a Deus, ele responde. Toda oração que tem um propósito, que honra a Deus, ele responde. Toda oração que tem um propósito e honra a Deus, ele responde. Ela disse assim: Senhor, eu quero ter um filho.
eu vou ficar com ele só até ele desmamar. 3 anos. Depois eu vou entregar ele na casa do Senhor e ele vai ser dedicado ao Senhor. Eu só quero ter o prazer de gerar, de cuidar, de ficar os primeiros dias com ele, de saber que eu tenho um filho. E ela ainda faz algo assim: olha, eu me responsabilizo, eu vou educar ele, porque não vai tesoura na cabeça dele, ele não vai beber vinho. Significa o seguinte: olha, eu me responsabilizo em cuidar do meu filho, para que ele seja um grande representante do Senhor. Uma oração com propósito, que honra a Deus, Ele responde. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que ela acalmou o coração, porque o profeta Eli, que estava ali, a princípio não entendeu ela. Querido, olha o tanto que é importante um líder espiritual sobre a sua vida. Preste bem atenção. Como é importante um líder espiritual sobre... Quem era Eli? Um péssimo pai. E porque ele era um péssimo pai, ele aprovava a condição dos filhos, mas ele era um homem de Deus, mas um péssimo pai. Ele vira para Ana e diz o seguinte: olha, vai em paz, minha filha, e que Deus conceda a você o que você pediu. A Bíblia diz que ela vai para a casa dela, depois de adorar o Senhor. E quando ela vai para a casa dela, ela tem um relacionamento íntimo com o seu marido. E a Bíblia diz que ela engravida. E ela tem um filho, o nome Samuel. Sabe o significado do nome Samuel? Quem sabe aí? Eu pedi ao Senhor. Esse é o significado do nome Samuel. Pedido ao Senhor. Preste bem atenção, querido. Aquilo que você está orando, que é mais difícil para acontecer, vai ser a maior bênção na sua vida, no nome de Jesus. Samuel, ele mudou uma geração, trouxe avivamento para uma geração, representou Deus na terra para uma geração. Sabe por quê? Porque ele foi conquistado em oração. A sua conquista em oração, com um propósito em Deus, querido, pode mudar não só a sua vida, não só te satisfazer, mas mudar, querido, olha, a geração onde nós vivemos. Eu pergunto para você: quão importante é o seu sonho para você? Se for importante, você não vai parar, você não vai calar diante da dor. A dor não pode te calar. Você pode repetir isso com o pastor? Falar assim: olha, a dor não vai me calar. Você pode repetir novamente, falar assim: a dor, ela não vai me calar. A segunda coisa, querido, olha, eu vou orar até conquistar. Ana orou, continuou orando e estava orando. Ore. Nós estamos aí 43 dias de oração, mas tem dia que você está cansado. Ore, porque a Bíblia diz que quando você vai para a presença de Deus, Ele renova as suas forças. A oração não te cansa, a oração te traz força. Terceiro e último, querido, quando você ora com um propósito que honra a Deus, Ele abençoa a sua vida. Talvez tudo que você ora é para você, para mim, para fazer a minha vontade, para me organizar a minha vida. Talvez a sua oração é para isso. Talvez a sua oração é como aquele homem do capítulo 12 de Lucas, né? Eu vou prosperar, vou plantar mais, vou derrubar os celeiros, né? Vou encher ele mais para que eu vá fazer isso e tudo mais. Você só pensa em você, você não honra a Deus. Dá uma olhada para quem está do teu lado e fala assim: você próspero, cheio de Deus,
você pode mudar a vida de muitas pessoas. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer novamente assim: você próspero, cheio de Deus, você pode afastar muitas, ou melhor, sem Deus, né? Você pode afastar muita gente de Deus. Você já viu pessoa que tem dinheiro sem Deus? Quantas pessoas ele consegue perverter? Eu pergunto, a sua bênção está trazendo bênção ou edificando a sua casa? Eu queria hoje, querido, terminar dizendo algo para você, o seguinte: olha, Deus, Ele quer ouvir, mas não é fácil. Oração é coisa para guerreiros. Oração é o quê? Pessoas firmes, que sabem o que quer. Infelizmente a gente entende que muitas pessoas vão ficar pelo caminho. Eu tenho dito para você, olha, nós estamos aqui na igreja para orar por todas as pessoas que precisarem. Mas a ideia que nós precisamos colocar na mente de todas as pessoas é essa: nós estamos aqui para orar com você, não orar por você apenas. Isso nós já fazemos todo dia no nosso grupo de oração, não é isso, pastora Milena? Todo dia nós cobrimos de oração a igreja, amém? Mas a gente precisa entender, nós orando somos mais fortes. Somos mais fortes. E hoje, querido, eu queria desafiar você. Cuidado com essa dor que está dentro de você, ela está matando sua vida. Cuidado com esse conflito que está dentro de você, ele está destruindo seus sonhos. Cuidado com essa coisa mal resolvida dentro de você, está anulando os sonhos de Deus na sua vida. Faça como Ana. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Ana, antes de orar, ela era estéril. Ela era o quê? Estéril. Eu quero ler só um texto aqui e nós vamos orar. Capítulo 2 de 1 Samuel, verso 5. Capítulo 2, verso 5. É o cântico de Ana. É interessante o cântico de Ana. E o cântico no verso 1 vai começar assim, olha: então Ana orou assim. Eu vou ler e vou parar no 5º, tá? Ela diz assim: o meu coração exulta no Senhor. No início do capítulo 1, ela tinha uma vida amargurada, sim ou não? O que significa exultar? A palavra exultar significa alegrar. Eu estou feliz com o Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. É Ele que pesa na balança todos os feitos das pessoas, Ele que julga. Verso 4: o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos, eles são revestidos de força. Preste bem atenção no 5º, verso 5: os que antes estavam fartos, hoje trabalham por comida, mas os que andavam famintos, não têm mais fome. Agora o mais lindo de tudo:
até a mulher estéril. De quem que ela está falando, querido? Até a mulher estéril, de quem que ela está falando? E o que que ela está falando dela mesma? Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Deus, ele é tão lindo que ele faz além. Deus, ele faz além. Você pode repetir isso com o pastor? Diz assim: Deus, ele faz além. Deus, ele faz além. Pastor, mas por quê? O que aconteceu aqui? Ela venceu a dor, ela persistiu na oração e ela honrou o propósito que ela fez com Deus. Ela deu a sua oferta para Deus, o seu Samuel para Deus. E quando ela deu o seu Samuel para Deus, ela não ficou sozinha, ela teve outros filhos. Você quer só o Samuel ou você quer uma bênção surpreendente do Senhor? Comece a orar por um propósito que honra a Deus, e você vai ver Deus, ele abençoar a sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Guarda isso, querido. Não se cale diante da dor. Ore até conseguir. A oração com propósito que honra a Deus, ela é respondida. Estamos no 15º dia. Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida até o nosso 43º dia dessa campanha, no nome de Jesus. E eu quero ver você aqui no altar podendo celebrar. Pastor, eu quero dar um testemunho. Você está livre para isso. Eu quero mostrar o meu Samuel. Eu quero apresentar o meu Samuel. Eu quero testemunhar o meu Samuel. O que significa Samuel? Eu disse aqui agora, você não pode esquecer. O que significa Samuel? Pedido ao Senhor. O que significa Samuel? O que significa Samuel? A última vez, o que significa Samuel? Eu quero ver você aqui nesse altar e diz: pastor, aquele dia eu entendi essa palavra, e o meu Samuel eu recebi. Eu quero testemunhar o meu Samuel aqui no altar. E eu queria desafiar você a orar como Ana. Não se cale. Eu sei que tem muitas pessoas doloridas por dentro, ferido, ofendido. Vença a dor. Ore até conseguir. Faça uma oração com propósito que honra a Deus, e você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você.